Você é aquela pessoa que tá sempre cuidando dos outros e esquece de cuidar de você? Se sim, esse vídeo é pra você. Oi, pessoal, bem-vindos ao nosso espaço de tranquilidade e cura, em que a nutrição é para o corpo e os florais são para a alma. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Marcela, eu sou nutri que atua com abordagem comportamental há 6 anos em consultório e também sou terapeuta floral, atuando com a indicação de essências florais de Bach e da Califórnia para melhora da qualidade de vida. E hoje eu quero trazer um tema bem legal para vocês, que é muito comum no universo feminino, principalmente, né? Das mulheres que se sentem sobrecarregadas, que cuidam muito do outro e acabam esquecendo de olhar para si. E muitas vezes acabam tendo problemas de saúde ou problemas de autoestima decorrentes dessa situação. Então eu quero trazer aqui alguns florais de Bach e um floral da Califórnia que podem ajudar. Lembrando que para ter um efeito mais certeiro das essências florais de Bach, é importante que a gente faça uma fórmula floral individualizada para você. Aqui são só alguns exemplos para te mostrar como que os florais podem ajudar. E tem pessoas que podem se beneficiar muito desses 4 florais, outras pessoas podem ressoar com outros florais e precisar de outros florais, ou precisar dos 4 e mais alguns na fórmula, né, para que ela tenha realmente aquele efeito que a gente está buscando. Mas aqui é a título de curiosidade, a título de educação, né, pra gente aprender um pouquinho mais sobre esse universo dos florais. Então eu trouxe aqui cartinhas do Oráculo de Bach, da Graça Fialho, dos florais de Bach, e depois tem também um floral da Califórnia que eu quero trabalhar com vocês. Então vamos lá. Eu quero também começar com uma afirmação aqui com vocês, antes da gente começar nas cartinhas, pra gente iniciar esse vídeo. A cartinha é: eu me permito cuidar de mim da mesma forma, com o mesmo amor que eu cuido dos outros. Então, essa é uma afirmação que você pode fazer frente ao espelho, ao acordar, antes de dormir, no meio do dia, quando você lembrar. Afirmações positivas nos ajudam muito no caminho do autoconhecimento e do autocuidado. E elas são muito válidas para você incrementar aí na sua rotina. Então, você pode copiar essa afirmação, colocar no celular, no computador, e num post-it, no espelho, em algum local que você tenha uma boa visão aí ao longo do dia dela. Então, vamos falar de florais, né? Que é para isso que a gente está aqui. Primeiro floral que eu queria trazer para vocês é o Centauri. O Centauri é o floral da vontade. Considere suas próprias necessidades antes de desejar agradar ao outro. Conecte-se com seu desejo e siga seu caminho com determinação e alegria. Então, é muito importante isso, a gente ajudar o outro, mas a gente também cuidar de nós, né? Pensar em nós até muitas vezes antes de pensar no outro. Porque uma pessoa sobrecarregada, uma pessoa doente, ela não consegue cuidar de ninguém. Eu sempre lembro da analogia que a gente faz quando tá no avião com a máscara de oxigênio, né? Que o aeromoça, o comissário de bordo, sempre fala pra gente assim: antes de você colocar a máscara de oxigênio no outro, coloque primeiro em você. Que se você não colocar em você, você vai passar mal e não vai conseguir nem ajudar você e nem o outro. Né? Então é muito importante a gente pensar nisso também, da gente se fortalecer, e o Centauri traz essa força, esse poder pessoal, essa possibilidade de dizer não também. Que às vezes a pessoa nem pode ajudar a outra pessoa, né? Ela tá tão sobrecarregada com o trabalho, com as questões da casa dela, ela não tem nem tempo de conseguir ajudar o outro. E aí ela acaba se desdobrando, tira às vezes do tempo de descanso dela, do sono dela, do momentos de lazer, que ela tem que fazer isso também, né? A gente acaba negligenciando essa parte da vida, mas ela acaba tirando um tempo precioso que ela tinha para fazer uma coisa que ela nem poderia, né? Que ela nem estaria conseguindo. Ou às vezes até no trabalho mesmo, né? Ela não consegue dizer não, ela acaba fazendo o trabalho dela, o trabalho de um colega de trabalho junto, ela não recebe por aquilo, ela não é reconhecida por isso, né? Então é muito complicada essa situação da pessoa que não consegue negar, ela não consegue estabelecer limites. Ou até em meio à família mesmo, né? Pessoas que acabam não conseguindo colocar o próprio limite, depois saem muito magoadas, né? Por alguma coisa que outra pessoa falou, porque ela não conseguiu estabelecer ali até onde o outro poderia ir. E o Centauri é um floral que ajuda muito. Não que a gente vai parar de cuidar do outro, mas a gente vai fazer isso até com mais excelência, por estar cuidando de nós também. A analogia da máscara de oxigênio. Depois temos o floral Red Chestnut. Esse floral ele vai ser muito válido para quem se preocupa demais com os outros,
porque é normal a gente se preocupar com pessoas da família, em como que elas estão, querer que todo mundo tenha um bem-estar, pessoas queridas, né, para nós. Mas é muito ruim quando isso acontece de maneira patológica, né, que seria uma pessoa que não dorme enquanto o filho, por exemplo, não chega em casa, uma pessoa que a outra da família saiu e ela não fica tranquila até que a pessoa volte para casa, né? Então ela se preocupa de maneira muito patológica, ou com medo de que aconteça algum acidente, medo de que aconteça alguma coisa, que a pessoa fique doente, por exemplo, tá trabalhando, de repente fique doente. E às vezes a pessoa tá bem, tá saudável, né? E mesmo assim a gente tem essa preocupação excessiva com o bem-estar dos outros. E o floral vai trazer esse otimismo. Então confie no desenrolar da vida, confie na vida. Para seus filhos, família e amigos próximos. Envie vibrações positivas para aqueles que ama e sinta que seus entes queridos estão protegidos. Então é isso que o Red Chestnut vai trazer, essa sensação de proteção, da espiritualidade maior para os nossos entes queridos também. Lógico que a gente pode se preocupar, isso só não pode tirar a nossa paz de viver, né? Então, se preocupar num ponto saudável, de maneira saudável com os entes queridos também. Elmi, a cartinha do suporte para pessoas que estão sobrecarregadas. Considere que tem ânimo suficiente para realizar as tarefas desafiadoras que assume. As exigências momentâneas que surgem no trabalho são superadas com confiança. Então, o Elmi é para pessoas que se sentem muito sobrecarregadas com alguma questão da vida, seja no trabalho, seja com as atividades da casa, seja com alguma questão pessoal que ela precise resolver, como cuidado dos filhos, por exemplo. Então, a pessoa se sente muito sobrecarregada, ela acredita que ela não vai dar conta de alguma situação. Então, aí tem dois caminhos, né? Ou a pessoa reorganiza sua rotina para entrar também o lazer, os momentos de autocuidado, ou ela delega tarefas também para os outros. É uma coisa que a gente trabalha muito na consulta de nutrição comportamental. Porque você fazer comida, você conseguir ter uma limpeza da casa, planejamento das suas refeições, você conseguir estar ali à frente da sua alimentação, às vezes quer dizer que você vai ter que delegar outras tarefas para as outras pessoas da sua casa. E que você vai ter que conseguir aceitar que as outras pessoas, às vezes, não vão fazer tão bem quanto você, ou vão fazer muito bem, mas não vão fazer do jeito que você gostaria. Então, isso é muito importante também, né? A gente saber delegar as tarefas para as outras pessoas e saber aceitar como as outras pessoas vão fazer essa tarefa, né? Também. Então, é o floral para pessoas que são muito... que se sentem muito exaustas, muito sobrecarregadas com questões na vida. E o floral Self-Heal é o floral da força, da vitalidade e do amor. Ele ajuda a lembrar que ainda existe amor dentro de você, especialmente por você mesma. Então, é um floral muito válido para aquela pessoa também que está passando por alguma questão de saúde, que pode ser até justamente por isso, por ela estar sobrecarregada, por ela não conseguir se impor, ela ajudar o corpo dela a se curar e perceber que ela merece também esse autocuidado, esse amor, esse carinho, né? Para isso que o Self-Heal vai ajudar. Ele é um floral muito lindo, muito válido, eu gosto muito de colocar ele nas fórmulas. E se você está se doando demais para o outro, talvez seja o momento de se incluir, muitas vezes em primeiro lugar, do que a gente acabar se deixando de lado. Uma das frases que eu gosto bastante nas consultas de nutrição também é que a relação com a comida é a segunda maior relação, mais importante relação que a gente vai ter na nossa vida. Porque a gente vai estar sempre ali comendo várias vezes por dia, todos os dias da vida. E se isso for uma coisa muito difícil, muito pesarosa, que traz culpa, traz tristeza, traz mal-estar, isso vai ser muito difícil, a vida vai ser muito difícil, né? E a primeira, a relação mais importante que a gente tem na nossa vida é a relação com a gente mesmo. Então, mais importante do que qualquer outra relação. Então, se a gente não se prioriza, se a gente não se põe em primeiro lugar, ninguém vai pôr. E os florais podem te ajudar nesse processo. Então, eu vou deixar os links de atendimento aqui da terapia floral por escuta ativa, que é uma consulta em que a gente pode conversar sobre seus objetivos com a terapia floral e montar a sua fórmula personalizada. E para o atendimento por questionário também, que você pode anotar sobre as suas dificuldades, percepções no formulário específico do Google Forms. E aí eu vou retornar para você com a sua fórmula floral, com exercícios, com afirmações positivas para você, para conseguir transformar esse momento
de transição num momento mais leve também. Legal, pessoal? Então, se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixa aqui nos comentários pra mim. Se você se sente sobrecarregada, deixa aqui pra mim também nos comentários, que a gente pode também trazer mais vídeos sobre esse tema. Legal? Então, namastê, compartilha com seus familiares, seus amigos, deixe seu curtir aqui pra mim, porque isso faz o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entrega ele pra mais pessoas. Até a próxima. Tchau, tchau.